de Jesus, espero que todos estejam bem. Voltando aqui no canal, né, para fazer essa parte final do tema igreja, conversando com vocês um pouquinho aí sobre esse último ponto. Nós vamos falar especificamente sobre a igreja na casa. Interessante essa consideração, porque como vocês viram aí no decorrer do estudo, a igreja, ela de fato sofreu aí algumas distorções, né? Saiu um pouco fora do propósito, acabou se perdendo um pouco desses conceitos, né? Desses valores, na sua essência, de uma maneira geral. E é interessante notar aqui, que quando você vai para o livro de Atos, né, e você vê aquele movimento de Pentecostes, por exemplo, ali em Atos 2, onde 3.000 pessoas ou mais foram convertidas, batizadas, você deve se perguntar assim, mas como é que eles fizeram para botar todo mundo junto, todo esse povo aí num lugar, né? Será que construíram vários prédios, um prédio muito grande, uma arena, um auditório, como é que foi? E na verdade você não consegue encontrar, né, na leitura do texto, nenhum indício nesse sentido, né? Então isso fica muito claro porque à medida que você lê o texto, os textos e o desenrolar da história, você vai notar que a casa é que era exatamente o lugar da edificação, da comunhão, da oração, do partir do pão. Então havia todo um movimento para dentro das casas, né? Então esses irmãos, esses novos irmãos foram levados para esse ambiente, que era o ambiente onde a igreja vivia. Tem um texto ali em Atos 2, 44 a 47, Atos 2, 44 a 47, todo mundo praticamente conhece, que mostra exatamente isso, que fala que eles estavam reunidos, tinham tudo em comum, vendiam propriedades e bens, repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia se acrescentava o Senhor, lhes acrescentava o Senhor os que haviam sido salvos. Veja, aqui existe uma expressão usada, né, que é o templo. Se reuniam unânimes todos os dias no templo. E muita gente às vezes pega esse termo para poder justificar ou exemplificar a ideia da igreja como um prédio. Mas, na verdade, esse templo, é bom que se diga, era o templo judaico, né? O templo de Salomão, o templo que foi construído em Jerusalém. Então, havia, sim, uma afluência da igreja naquele ambiente, só que o templo ele era dividido em 3 partes, o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o Átrio. Esse átrio, na verdade, era um lugar público, era um lugar de passagem, de trânsito das pessoas. Então, quando o texto está falando sobre que a igreja se reunia, né, unânime no templo, ela está dizendo, na verdade, que eles se encontravam na rua, no espaço público, né, e assim também nas casas. Então, os 2 ambientes que a igreja usou nesse princípio, desse começo, né, da vida da igreja, se deu basicamente em lugares públicos e nas casas, tá? É muito importante a gente entender isso. O Espírito Santo conduziu a igreja, né, para essa direção, para esse ambiente. Tanto é que em Atos 8 você vai encontrar ali uma perseguição à igreja que faz com que ela se disperse. E o texto mostra que, ali em Atos 1 em diante, que a igreja ela saiu, né, de Jerusalém, expulsa, né, perseguida, e à medida que ela foi saindo, ela foi pregando o evangelho. Foi convertendo pessoas, essas pessoas foram indo para as casas dos irmãos, né, à medida que fosse se convertendo. Então não havia assim, a estratégia de vamos espalhar a igreja em Israel todo, então vamos construir vários prédios, não havia isso, né? Havia sim essa experiência de estar na casa, e a igreja crescia, e havia comunhão, e havia edificação, e havia o partir do pão, e havia o repartir de bens, enfim, tudo isso, né, nesse ambiente caseiro. Então nós não encontramos nenhum indício da igreja estar preocupada ou se mobilizando para a construção de um prédio. Eu vou citar textos aqui agora, se destacar os textos aqui, que mostram essa realidade, né, principalmente ali na medida que Paulo vai estabelecendo a igreja nas cidades, né? Então, eu vou ler aqui os textos, né? Eu vou ler aqui a referência dos textos. Romanos 16, 3 a 5, o 14 e 15, Atos 20, 20, 1 Coríntios 16, 15 a 19, né? E Colossenses 4, 15.
Eu quero ler aqui 2 textos para vocês exemplificar para vocês aqui como é que se dava isso aí. Então, quando você lê Romanos 16, você vai perceber em algum momento que está escrito assim: saudai também a igreja que está na casa deles. Deles quem? Priscila e Áquila. Ele está agradecendo a Priscila e Áquila como companheiros, como fiéis companheiros dele, do seu ministério, e saúda aquela igreja que está na casa deles, né? Num outro momento, você lá vai ver em Colossenses 4,15, saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas e a igreja que está em sua casa. Então, olha, interessante, porque em vários momentos Paulo está escrevendo para os irmãos e está saudando a igreja que está na casa desses líderes, dessas pessoas que estavam ali. Então fica bastante claro isso. E eu queria agora só traçar um paralelo aqui, fazer um comparativo, mostrando para você a diferença em termos de vivência, em termos daquilo que é importante na vida, da essência da igreja, quando a gente pensa na igreja como um prédio, ou quando a gente pensa na igreja funcionando dentro de uma casa. Olha que interessante. O templo, ele tem que ser um ambiente mais frio, mais impessoal, né? Um lugar assim menos assim, aconchegante. Uma outra coisa, por exemplo, que a gente pode observar é que o templo tem, né, um aspecto mais religioso, um aspecto assim mais formal, mais circunspecto, mais tradicional, né? Então a gente fala baixo, a gente não se movimenta com muita força, a gente tem uma postura mais concentrada, mais compenetrada. A casa não, a casa é o nosso espaço de liberdade, onde a gente é o que é, então a gente demonstra muito mais vida, né, nesse outro ambiente, né? Outra coisa interessante, templos custam caro. Então veja, você tem uma estrutura de construção, de manutenção, de equipamentos, de uma série de coisas que você precisa adquirir para poder fazer esse templo funcionar, a igreja funcionar ali naquele espaço, naquele prédio. E nós vimos na pandemia a dificuldade que foi você ter uma estrutura grande, cara, sem poder ser usada, né? Por conta da pandemia, nós percebemos claramente isso. Quanto investimento que foi feito, quanta coisa acontecendo, e a gente não poder ter o recurso de utilizar essa estrutura. A casa não, a casa está ali, a casa está pronta, tem bebedouro, né, tem sofá, tem lugar para sentar, tem cadeira, tem uma série de recursos ali prontos já, né? E quando o pessoal combina de levar alguma coisa para comer, a gente tem o que comer, então, né, tem água, tem luz, então é uma estrutura já pronta e muito menos dispendiosa. Outra coisa que é muito importante, eu queria destacar isso, é que o templo ele dá para a gente uma conotação de um aspecto de separação entre a vida espiritual e a vida secular. Então a gente dá a impressão que a gente vive de um jeito fora daquele prédio, quando a gente vai para dentro do prédio, chamado igreja, do templo, a gente muda a nossa postura, a nossa conduta se transforma ali dentro. E quando a gente está pensando na igreja, na casa, a gente traz essa ideia de que Deus está conosco em todo o tempo de uma maneira muito mais clara. Deus está comigo no trabalho, está comigo na escola, Deus está comigo na minha casa. Naquela reunião ali caseira, quando os irmãos estão ali juntos, nós percebemos que Deus está presente ali. Então não há uma separação, não há uma divisão de postura, de posicionamento, de maneira de falar e coisas assim. Então isso é muito significativo, né? Porque a gente acaba criando uma ideia de que Deus ficou lá, a casa de Deus, Deus está nesse lugar, né? O santuário de Deus. Então Deus ficou ali, eu venho embora para minha casa e Deus ficou lá, e não é verdade isso, né? Então a casa tira da gente um pouco dessa ideia de uma separação. Uma outra coisa é que o templo ele tende a massificar a obra. Então a obra de edificação ela é feita baseada em uma pessoa com o microfone na mão, falando para 100 pessoas, por exemplo, 50 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, ou seja, na tentativa de edificar essas vidas. E quando, na verdade, a obra de Deus não é feita dessa maneira, né? A obra de Deus, ela é trabalhar um a um, a gente ter a proximidade, poder conferir as coisas, saber como é que os irmãos estão. Então essa massificação na casa não existe, porque os grupos são pequenos, as pessoas têm chance de conversar, de perguntar, de falar, de abrir o coração, de receber oração especificamente. E isso é muito significativo, é muito importante, né? Então, assim, tira aquela ideia de que uma pessoa vai conseguir edificar todo mundo, né? E o que não é verdade. Então a gente vai para um ambiente mais próximo, onde a gente tem mais liberdade, espontaneidade de poder ser edificado. E por último, o templo, na verdade, ele foi fruto da religiosidade do homem. O homem precisava de um lugar para colocar Deus, né? Desde a época do templo lá, de Davi e de Salomão. Então Deus precisava ter um lugar.
e quando que a casa é uma indicação clara do Espírito Santo. O Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento, ele vai conduzir a igreja o tempo todo para dentro dessa estrutura mais simples que são as nossas casas, né? E esse ambiente caseiro, ele é muito mais próximo da realidade bíblica. Eu queria terminar aqui esse ponto dizendo o seguinte: é mais do que uma reunião caseira, mais do que um grupo caseiro, uma célula, independente de como você queira chamar essa estrutura pequena, que já é um avanço no sentido da edificação, do compartilhar, do abrir a vida, de tocar um na vida do outro. É fundamental que a gente entenda que a igreja na casa começa na minha casa. Então essa é uma das coisas que nós temos assim ouvido e enfatizado muito nesses dias. Ou seja, não podemos ignorar que a reunião caseira, a reunião de igreja na casa, de grupo caseiro, ela não é o ponto inicial. O ponto inicial é quando eu sou igreja na minha casa, junto com a minha família, e assim cada família vivenciando o reino de Deus, experimentando o reino, produzindo a vida de Cristo ali naquele ambiente, se reúne numa outra casa com outros irmãos. Então assim, não se esqueça disso, eu acho que isso é muito importante, né? E não tire de você a responsabilidade de edificar a sua própria casa e ter a cooperação de outros irmãos também nessa edificação. E assim sim, quando nós estivermos juntos com outros irmãos numa estrutura, não é, de reunião caseira, de estarmos juntos, certamente veremos o fluir do Senhor de uma maneira muito mais plena. Né? A reunião caseira, a igreja na casa, o grupo caseiro, não pode ser uma reprodução de um culto, né? Onde um fala, todo mundo ouve, ou todo mundo senta direitinho, organizadinho, um atrás do outro e tudo mais. Não, é uma reunião espontânea, uma reunião onde nós estamos livres para adorar, para deixar o Espírito Santo fluir, né? Mas também isso também é resultado daquilo que acontece na minha casa. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa de fato acrescentar muito de revelação, né, naquilo que temos compartilhado, e que você possa de fato seguir firme, né, em direção ao alvo, né, caminhando na direção do Senhor e da sua vontade. Um grande abraço.